Abra sua Bíblia em Efésios. Chegamos ao capítulo 5 de Efésios. Já caminhamos bastante, hein, gente? Louvado seja o Senhor por isso. Temos o privilégio de poder caminhar pela palavra do Senhor, livro por livro, texto por texto, em cada domingo. E chegamos então em Efésios capítulo 5, e hoje vamos nos deter do verso 1 até o verso 6. Esse texto me fez lembrar da infância do meu filho. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi que, eu esqueci de passar aqui o PowerPoint para o nosso pessoal do som. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que o Mateus, ele me imitava. Se eu estava lá prendendo um quadro na parede, então pegava o martelo, pegava o prego, ele estava do meu lado. E ele fazia as mesmas coisas. Ele ganhou os brinquedinhos, e brinquedo de criança é interessante, né? Porque reproduz as ferramentas, né? Então, ele tinha lá um martelinho de plástico, tinha até o pregozinho de plástico, né? Então, parafuso, tinha a chave de fenda. Então, quando eu ia fazer os trabalhos de casa, ele estava me acompanhando. Tá? Eu não chamava, eu começava a fazer o serviço, daqui a pouco está o Mateus lá, com um brinquedinho dele do meu lado, fazendo a mesma coisa que eu. Né? O ruim é que eu descobri que, às vezes, ele imitava as coisas ruins também. Isso é muito ruim, isso é perigoso, né? As manias, né? Os trejeitos, os maus hábitos, ele terminou pegando, né? Porque ele me imitava. Nesse texto que nós vamos ver, Paulo, ele nos exorta a sermos imitadores. Olha só que interessante. E a gente vai ver de quem? Imitadores de quem? Efésios capítulo 5, verso 1 até o verso 6, diz assim: Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Amém. Queridos, nós temos visto que a segunda parte da carta de Efésios começa no capítulo 4. A primeira parte, capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo fala das bênçãos que o Senhor já nos deu. Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos perdoou, Ele nos redimiu, Ele nos selou com o Espírito Santo. Isso está lá no capítulo 1 de Efésios. No capítulo 2, ele vai falar da graça. Tudo isso foi feito por meio da graça de Deus. A nossa salvação e também santificação se dão pela graça do Senhor revelada por nós através de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos,
mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos, isso eu estou batendo, nessa tecla eu estou batendo toda semana no nosso encontro lá dos novos membros, seja na terça-feira, seja no domingo de manhã, aqui e acolá eu volto a isso, não é? A salvação se dá unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Nada que eu ou você façamos nos fará ser salvos. Se fosse, Jesus não precisaria ter morrido. Ele morreu porque nós não podemos nos salvar. E também não é a fé em Jesus e mais alguma coisa. Fé em Jesus e obedecer. Fé em Jesus e ser bom. Fé em Jesus e ser batizado. Fé em Jesus e mais alguma coisa. Não, é somente pela fé, unicamente pela fé em Cristo Jesus, que nós somos salvos. Ok? Qualquer outro ensinamento que seja além disso é heresia, e eu digo isso com todas as letras, porque a palavra de Deus é clara em relação a isso. Infelizmente, esse evangelho tem sido perdido nas nossas igrejas, mas isso é assunto para EBD logo mais, depois do café. Não vá embora, não perca, fique. Mas, na segunda parte de Efésios, Paulo, ele então vai nos exortar. Ora, uma vez que você é salvo, uma vez que pela graça você é salvo, mediante a fé em Cristo Jesus, então, agora ande de maneira a dignificar esse chamado, essa salvação que você já recebeu. Ande de maneira digna, viva de maneira digna. O capítulo 4, então, Paulo ele vai dizer isso com todas as letras. E no capítulo 4, no verso 17, ele vai dizer: viva como você aprendeu de Cristo Jesus. Viva como você aprendeu de Cristo Jesus. E agora no capítulo 5, ele vai usar essa mesma expressão, viva ou ande, peripatel, essa é a palavra no grego, é traduzida por ande ou viva. Como? Aqui no capítulo 5, ele está desenvolvendo então essa ideia. E aqui então ele vai dizer, como filho amado, seja imitador de Deus. Uma vez que você então é filho amado, seja imitador de Deus. Perceba que no verso 1 do capítulo 5, ele começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, isso conecta com o contexto anterior. Okay? E o contexto anterior é exatamente o contexto que eu acabei de mencionar. Não vivam mais como os gentios, verso 17, verso 20, mas como vocês aprenderam de Jesus Cristo. Ora, então, portanto, uma vez que você não deve mais viver como gentios, e sim como imitador de Cristo, então, como filho amado, é muito interessante então ele colocar aqui o imitador, então, viva ou ande como Deus, ou como Cristo. Vamos entender isso aqui, verso 1 e verso 2, ande em amor como Cristo. Como que Cristo ele andou, gente? É interessante. No verso 2, ele diz, andai em amor como Cristo. E ele vai explicar. Ele nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então, duas coisas. Primeiro, ele nos amou. Cristo, ele nos amou. Em segundo lugar, ele se entregou a nós. Porque ele nos amou, ele se entregou a nós, a Deus Pai, como oferta e sacrifício com aroma suave. Preste muita atenção aqui nessa questão que é profundamente teológica. Jesus, ao se sacrificar por nós, ele não pagou para o diabo. Tira o diabo disso, não tem nada com isso. O sacrifício que Cristo fez foi a Deus.
O que é curioso. Peraí, Jesus é Deus e ele sacrificou para Deus. Sim, a segunda pessoa da Trindade, ele se sacrificou para a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, para pagar pelos nossos pecados. Ok? Então, andar em amor como Cristo, primeiro é amar o outro. E o que significa amar o outro? Verso 32. Né? Sede bondosos, capítulo 4, 32. Sede bondosos, tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então, amar significa ser bondoso, ser compassivo, perdoar ao outro. E como Paulo aqui diz, isso é uma oferta de sacrifício a Deus. É culto ao Senhor. É aqui interessante que ele usa a expressão aroma suave. Não é? Aqui é uma expressão que é uma alusão ao sacrifício do Antigo Testamento. Então, quando o cordeiro, o animal, ele era sacrificado, então subia um aroma para os céus. Esse aroma para os céus, ele era aceito ou rejeitado por Deus. O aroma suave era o aroma aceito por Deus, ou seja, era aquele sacrifício que Deus aceitava. Isso significa que existem dois tipos de culto. O culto que Deus aceita e o culto que Deus rejeita. Qual é o culto que Deus rejeita? É o culto que nós prestamos do nosso jeito. Eu sou sincero, mas eu presto do jeito que eu acho que tem que ser, com sinceridade. Então, meu caro, sinceramente, o seu culto é rejeitado. É rejeitado por Deus. Porque não dá para você simplesmente dizer, Deus, está aqui, você quer? Quer. Se não quer, sinto muito. Com Deus isso não funciona. Se nós queremos prestar um culto aceitável a Deus, nós precisamos prestar um culto nos termos de Deus. Como Ele quer. E como Ele quer? Está revelado aqui. Sendo bondosos, compassivos e perdoando. Este é o amor na prática. Queridos, a gente vive um tempo em que fala-se muito de amor, não é? Mas quando a gente fala de amor, eu desconfio que vale tanto as nossas palavras, em termos de sociedade, vale tanto quanto uma nota de R$3. Não vale nada, porque não existe. Não é? A gente fala muito de amor, mas na prática, esse amor, ele não é real, ele é falso. Não é? Primeiro nós entendemos o amor apenas como sentimento, a palavra de Deus não traz isso. O amor na palavra de Deus é sentimento, mas também é ação. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo. Ele amou tanto o mundo que ele ficou lá do céu mandando emoji. É isso? João 3,16? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, Deus amou tanto que ele agiu. Amor é ação. E a ação de Deus foi em sacrificar o seu único filho. Não vale nada dizer que amamos, mas esse amor não é demonstrado.
essas ações de amor, elas são expressas em ações de bondade, compaixão e perdão. Então vamos fazer um teste como é que está o nosso amor? Vamos? Vamos fazer uma enquete aqui rapidamente. Não responda. Eu não quero constrangê-lo. Não precisa levantar a mão. Você vai responder na sua cabeça aí. Ok? Como é que está o nosso amor real em contrapartida ao nosso amor de discurso? Vamos lá. Quantos que aqui, olha lá, vai ser forte, hein? Quantos que aqui, podendo, uma vez, prestem atenção, uma vez que podem, se dispuseram a ser acompanhante da irmã Irene lá no hospital? Falei, não responda. Sim, uma coisa é dizer, irmã Irene, eu te amo. Uma coisa é dizer, mas Priscila, eu amo vocês. Mas uma outra coisa é expressar esse amor através de ações de bondade, de compaixão, de perdão. Vamos continuar a nossa enquete, nosso teste. Quantos aqui que podendo têm ido visitar a irmã Isa para orar com ela por conta de seu tratamento de quimioterapia? Uma coisa é dizer, eu amo a irmã Isa. Outra coisa é amar de verdade. Quantos aqui têm buscado reconciliação com irmãos que tiveram desavenças no passado? Ou está bem confortável para você o irmão passar de um lado na calçada e você desviar a calçada? O irmão sentar de um lado na igreja e você sentar do outro? Quantos estão dispostos a perdoar seu cônjuge pela ofensa que foi recebida? Ou será que você tem dito, pastor, para mim já era, para mim não tem perdão? Como filhos amados, devemos imitar Jesus Cristo, sendo o próprio Deus. Bem, diante disso, diante da enquete, talvez você esteja aí já reformulando na sua cabeça, talvez você esteja num processo de justificação, de autojustificação. Veja só, veja bem. Quando fala veja bem, gente, olha, você pode já bater o martelo para si mesmo, condenado. Porque é um processo de racionalização. A gente coloca as situações para a gente poder passar pela prova, mas quando a prova é feita pela palavra de Deus, não tem jeito. Então, talvez você tenha passado agora dessa fase da autojustificação, e agora você percebeu que você, e eu também, estudando esse texto, percebi que nem sempre o discurso acompanha a prática, nem sempre a prática acompanha o discurso. Sim, nós somos miseravelmente pecadores. Sim, como nós precisamos da graça do Senhor. E não adianta simplesmente a gente fazer figa, se esforçar, agora eu vou amar como Cristo. Já sei o exemplo, agora eu vou amar como Cristo. É mesmo, vai lá. Boa sorte. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Se não for a graça do Senhor, lá em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e Ele fez as boas obras de antemão, para que andássemos
nelas. Se não for a graça do Senhor, tá? Todos os dias transformando o nosso coração, transformando a nossa mente de maneira que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Queridos, não conseguimos. Então, Paulo ele nos diz aqui, sede imitadores de Cristo. Para ser imitador de Cristo, meu querido, você precisa de Cristo. Cristo era totalmente dependente do Pai. Nós precisamos ser totalmente dependentes do Pai para sermos como Cristo. Senhor, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso amar de fato e não de discursos, meus irmãos. Eu preciso amar de fato e não só de discurso o meu marido, a minha esposa, mas eu não consigo. Então, Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha mente. Meu querido, meu caro irmão, prostre-se diante da cruz. Prostre-se diante da graça do Senhor Jesus Cristo. Desespere-se consigo mesmo. Abandone a autoconfiança. Abandone o orgulho em si mesmo. Às vezes eu tenho algumas conversas com meu filho que é jovem. E às vezes eu o confronto com algumas atitudes. E uma das coisas é, ele é jovem. Às vezes, irmãos, a gente tem uma concepção de obreiros que é uma ilusão. A gente acha que seminarista e pastor é tudo santo, né? Sim, a gente é santo como qualquer crente é, em Cristo Jesus. Mas não no sentido católico, né, de ser perfeito. Não, somos pecadores. Então, o meu filho está lá na Hungria, no seminário, não é? Mas ele é pecador. E pasmem, no sábado, eles descansam e eles são liberados para passear, e eles vão passear em tudo quanto é no lugar que eles quiserem. Então, nessas ocasiões, eu o confronto. Segunda-feira a gente conversa. O que você fez de sábado? Com quem que você saiu? O que você foi fazer? Você voltou que horas para o seminário? E assim a gente vai conversando. Aí, aqui e acolá, ele fala assim, ô pai, ele já sabe a resposta, mas ainda assim ele pergunta, pai, você não confia em mim? Aí você está louco? Eu não confio em mim, eu vou confiar em você? Meu caro, se o seu filho faz esse tipo de chantagem emocional, não ceda. Não ceda. Lembre a ele que ele é pecador. Nós precisamos nos desesperar conosco mesmos. Lembrar que somos pecadores e somos necessitados da graça do Senhor. Como nós precisamos da graça do Senhor. E aqui na continuidade, lembre-se, como filho amado, seja imitador de Deus. Ande em amor como Cristo. Verso 3 até o verso 6, Paulo vai dizer, ande em santidade e gratidão. Ande em santidade e gratidão. Ele faz um contraponto. Verso 3, ele faz, mas, ele traz aqui a conjunção adversativa, mas, porém, ele se contrapõe a uma vida na sua exortação, na exortação de Paulo, ele contrapõe uma vida do cristão de ser imitador de Cristo a uma vida de ser imitador da sociedade em que nós estamos inseridos, na nossa cultura, que, à luz de Efésios capítulo 2, verso 2, 3 e 4, essa sociedade, ela segue o maligno, ela é escrava. Então, Paulo faz esse contraponto. A tentação era, ao invés de ser imitador de Cristo, ser imitador de uma sociedade promíscua. Éfeso era uma cidade, naquele momento, uma cidade grega,
dominada pelos romanos. Em Éfeso havia o templo da deusa chamada Diana. Essa mesma deusa, ela está descrita lá em Efésios capítulo 19. Quando Paulo pregou o evangelho naquela cidade e ali nasceu a igreja de Éfeso. Nessa cidade havia então o templo da Diana, dos Efésios, que é a deusa, de acordo com os gregos, a deusa da caça. Mas naquele tempo, Éfeso era dominada pelos romanos. Então houve aqui uma aculturação e ela passou a ser chamada de Artemis. Artemis dos Efésios. E ela era a deusa, para os romanos, era a deusa da fertilidade. Existem estátuas que foram encontradas da deusa Artemis, aí pela arqueologia, que ela é retratada com mais de 20 seios na região do tórax. Porque ela era a deusa da fertilidade. E ali então havia a prostituição cultual, que era então jovens, homens e mulheres, que praticavam relações sexuais em culto à deusa Diana ou Artemis. Então haviam procissões, festivais ao longo do ano, festivais que eram marcados por orgias. Havia uma grande prostituição turística, turismo sexual naquela cidade. Então, diante de uma sociedade profundamente promíscua, Paulo exorta, verso 3, a prostituição, todo tipo de impureza ou cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. É interessante. E aí no verso 4 ele diz, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos. Eu fico me perguntando, será que essa exortação serve para nós brasileiros também? Outro dia eu fui dar aula na região serrana do Rio de Janeiro e, gente, eu nunca entrei numa cidade em que eu passei, cadê a turma aqui, os cariocas? E que eu passei tanto constrangimento. Nova Friburgo, ela é conhecida como a capital da moda íntima do Brasil. Então você entra na cidade, você vê inúmeras lojas com vitrines e outdoors com fotos de mulheres, imagens de mulheres de lingerie. E para os moradores, para a gente que é de fora, a gente chega naquela situação, entra naquela situação, é um constrangimento. Você pega o celular, fica olhando para o celular, olha lá para dentro do carro, você tenta desviar o olhar, é um constrangimento. Para os moradores, isso é normal, tranquilo. Não tem constrangimento nenhum. Nós vivemos em uma cultura assim, este é só um exemplo do que é a cultura brasileira. Nós vivemos em uma cultura profundamente promíscua e nós achamos normal. Nós achamos normal que os nossos adolescentes com 12, 13, 14, 15 anos de idade namorem, comecem a namorar e já tenham experiências sexuais. Achamos normal isso. Nós achamos normal que os nossos adolescentes namorem. Tem até palavra para isso, não é mais namoro, agora é ficar. Se bem que ficar agora já está mais antigo, né? Já está ultrapassado. Os adolescentes aí, me ajudem, o que é a palavra de hoje? Pronto, é isso aí. Né? Edu, fica de olho, hein? Ficar, essa é a expressão. Então, o jovem vai para uma festa
fica com aquela pessoa e pronto, já não tem mais compromisso nenhum no dia seguinte com aquela pessoa, e já parte para outra, e aí às vezes até na mesma noite. Outra e outra e outra. Nós achamos normal isso na palavra de Deus, o nome disso não é namoro. O nome disso na palavra de Deus é prostituição. Às vezes eu, num grupo de jovens, às vezes não, em uma ocasião num grupo de jovens, falando sobre isso, um dos jovens falou: pastor, onde é que está na Bíblia que a gente não pode namorar? Eu falei, na Bíblia toda. Você nunca leu a Bíblia? Já li, mas eu nunca vi. É claro, você procurou a palavra namoro, não tem. A palavra namoro é uma palavra moderna da nossa época. Não existia namoro na Bíblia. Agora procure a palavra prostituição, lascívia, fornicação. Puxa, como a Bíblia fala disso? Sim. Acontece que nós achamos normal. Nós achamos normal roupas indecentes, trajes de banho. Nós vamos para as praias no Brasil, queridos. Saia do Brasil, viaje para fora, vá para uma praia fora do Brasil, em outro país. Você vai levar um choque. As mulheres estão vestidas. É nas praias do Brasil que as nossas mulheres colocam um fio e chamam aquilo de roupa e acham que estão vestidas. E achamos isso normal. Infelizmente, até crentes não conseguem se contrapor à própria cultura. Fotos sensuais na internet. Eu vejo jovens e adolescentes, às vezes até mesmo cristãs, com fotos sensuais nas redes sociais, piadas de duplo sentido. Aqui é interessante, Paulo ele diz: não haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos. Nem gracejo. O que é gracejo? Gracejo obsceno. São aquelas piadas de duplo sentido. São aquelas piadas que têm a conotação sexual. Nem isso haja entre vocês que são imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Filmes, livros românticos, que jovens e adolescentes têm lido, e às vezes até mesmo adultos, com esse teor. E nós achamos tudo isso normal. Mas olha o que Paulo diz no verso 4. Pois essas coisas são inconvenientes. São inconvenientes a quem? A crentes, a cristãos. E aí Paulo contrapõe aqui, pelo contrário, que o seu comportamento, que o seu hábito seja marcado pelo quê? Pela ação de graças. Você não acha isso aqui curioso? O que tem a ver, Paulo? Você está falando sobre comportamento sexual e, de repente, ele contrapõe isso a ações de graça? O que isso tem a ver? Vamos lá. A promiscuidade, queridos, é idolatria. Comportamento sexual fora das Escrituras é idolatria. E a idolatria é a expressão de um coração ingrato. A idolatria é a expressão de um coração que diz: eu não quero Deus, eu quero o Deus que eu faço, que eu fiz, que eu me prostro. Isso é idolatria. Então, a promiscuidade é a idolatria. É a expressão de um coração insatisfeito. Isso significa que você, jovem, quando você procura
uma relação sexual que não seja no casamento, antes do casamento, você não está simplesmente dando vazão para os seus desejos. Não é só isso. A questão é que você não está satisfeito em Deus. Você está ingrato em relação a Deus. O seu coração está distante de Deus. Você, marido, quando você procura, fora do seu casamento, uma relação sexual, você está demonstrando que você está insatisfeito com Deus. Você, esposa, quando procura um romance fora do seu casamento, você procura porque você é idólatra, porque o seu coração é profundamente insatisfeito em relação a Deus. É por isso que Paulo, então, aqui, ele vai dizer, olha, não pratique essas coisas, ao contrário, que o seu hábito seja de ação de graças. A marca do cristão, eu já mencionei aqui antes, a marca do cristão, queridos, é gratidão. Nós cultivamos em nosso coração um ambiente de gratidão a Deus, por tudo que Ele fez para conosco, pelo sacrifício, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos porque estávamos mortos, o Senhor nos deu vida. Somos gratos porque o Senhor nos deu vida em abundância. Somos gratos porque o Senhor nos deu a igreja, o Senhor nos fez sua igreja, o seu povo. Somos gratos porque merecíamos a morte, a condenação eterna, mas o Senhor nos redimiu dos nossos pecados. Somos gratos e cultivamos essa gratidão. E cultivando então essa gratidão, nós podemos fazer frente a uma sociedade profundamente promíscua, porque estamos satisfeitos em Deus. Estamos satisfeitos em Deus. Quando o diabo vem nos oferecer espetinho de rato, a gente está satisfeito com a picanha que o Senhor nos deu, não com aquela que foi prometida e nunca chegou, mas com a picanha que o Senhor realmente nos dá, por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia. No verso 5, Paulo ele explica por que ele está dizendo isso. Porque, e aqui ele usa uma conjunção explicativa, bem sabeis que nenhum devasso, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Preste atenção aqui, gente. Preste atenção. Cuidado. A gente pode interpretar mal isso aqui. A gente pode interpretar isso aqui da seguinte forma. Paulo está dizendo que se eu for um devasso, impuro, avarento, idólatra, eu não tenho a minha salvação. Então eu vou deixar essas coisas para poder ter o reino de Deus. Essa é uma interpretação errada desse texto. Por que eu estou dizendo errada? Porque Paulo, de novo, lá em Efésios 2, capítulo 2, verso 8, ele vai dizer, pela graça vocês são salvos. Então o que Paulo está dizendo aqui? Se não é isso. Ele está dizendo que o Evangelho ele nos transforma. Éramos devassos, mas o Evangelho nos transformou. Éramos infiéis, mas o Evangelho nos transformou. Éramos idólatras, mas o Evangelho nos transformou. Éramos avarentos, mas o Evangelho ele nos transformou. E uma vez então feitos filhos de Deus por meio dessa transformação, por meio da atuação do Espírito Santo em nós, o velho homem ele fica para trás e vai ficando cada vez mais para trás, através daquele processo que nós vimos já aqui de santificação, está no capítulo 4, de deixar a velha roupa e vestir
renovar a nossa mente e vestir com a nova roupa, que é um novo homem em Cristo Jesus. Ora, então, o que Paulo está dizendo é que aquele que se diz cristão, aquele que se diz discípulo de Cristo, mas permanece na sua velha vida, permanece sendo devasso, permanece sendo impuro, avarento, idólatra, meu caro, esse não passou pela transformação do Evangelho. Se não passou pela transformação do Evangelho, é porque, na verdade, ele não confiou, não creu em Jesus Cristo, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que no verso 6, o apóstolo Paulo ele vai argumentar dizendo: ninguém vos engane com palavras sem sentido. Por que Paulo diz isso? É porque tinha gente que dizia assim: não tem nada a ver a minha fé com a minha vida. Eu posso viver do jeito que eu quiser, como eu quiser, mas eu sou crente em Jesus. Tinha gente na igreja de Éfeso dizendo isso. E tem gente nas igrejas de hoje também dizendo isso. Eu posso continuar na minha velha vida e sendo discípulo de Cristo. O apóstolo Paulo diz: não. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. É sobre a idolatria, sobre a impureza, sobre a devassidão que vem a ira de Deus. E isso expressa o quê? A incredulidade, a descrença. A crença está na obediência. Está em dizer: eu confio em Jesus Cristo, unicamente em Jesus Cristo. Sendo assim, então, a nossa vida é transformada. Vidas transformadas. A fé em Cristo, o Evangelho transforma as nossas vidas, queridos. Sendo assim, a gente precisa realmente pensar: se nós somos imitadores de Deus, imitadores de Cristo, ou imitadores da nossa cultura, da nossa sociedade. Apenas reproduzimos a nossa sociedade. Uma pesquisa que me choca é uma pesquisa que trouxe um número crescente de divórcios no Brasil. Em 2021, houve mais de 80 mil divórcios no Brasil. E pasmem, bem interessante. E essa pesquisa foi no Brasil, mas uma pesquisa semelhante foi feita nos Estados Unidos, e lá foi constatado que a maioria dos divórcios são de cristãos. Eu me pergunto, será que o Evangelho ele está fazendo efeito na vida desses casamentos, dessas pessoas? Será que essas pessoas realmente creem no Evangelho? Jovem, a sociedade, a cultura diz que é normal ter relação sexual antes do casamento. Mas você é imitador de Cristo e não da nossa cultura. Como tem sido a sua vida? Pais, cuidado para não encorajar os seus filhos a viver uma vida de imitação da cultura e não da imitação de Cristo. Às vezes, como pais, a gente encoraja. Tem pais que falam assim: não, tudo bem, eu prefiro que o meu filho venha para casa, traga a namorada e durma aqui, porque se ele não fizer isso aqui em casa, ele vai fazer na rua, então é preferível que ele faça aqui. Então troca a placa da sua correspondência. Tira domicílio, tira morada da família tal, coloca outro nome, porque agindo assim, deixou de ser. Às vezes, nós não nos damos conta do quanto nós reproduzimos a nossa cultura.
Homem, a nossa cultura diz que é importante que você sustente a sua esposa, contanto que você não saia de casa. Pode ter outras mulheres fora, mas sustente a sua esposa. Essa é a cultura, essa é a sociedade. Mas nós somos diferentes. O Evangelho, querido, tem que fazer diferença na nossa vida, senão vamos embora para casa. Vamos fechar aqui as portas. Vamos embora para casa. O Evangelho tem que nos transformar. Tem que nos fazer diferentes. Porque somos imitadores de Deus, imitadores de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor, ela esteja em nós de tal maneira que nos faça mais parecidos com o nosso Senhor Jesus.